É Natal mais uma vez, estamos aí nos lembrando do dia em que Deus fez nascer o seu filho. Ah, Natal não é 25 de dezembro. Cara, desencana. Eu não estou preocupado em saber o dia, não. Eu apenas quero lembrar que Jesus nasceu. E como é importante lembrar esse fato: Jesus se fez homem para ser o nosso Salvador. Discussões paralelas não vão me levar a lugar nenhum. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Esse foi o Natal do século I. Para Deus realizar a sua obra e para que fosse assim como a palavra de Deus descreveu ao longo da sua história, ao longo das suas páginas, ao longo dos seus eventos, para que Jesus nascesse em Belém, conforme anunciou Deus pelo profeta Miqueias, Deus teve que encher a pequena cidade de Belém. Uma cidade de aproximadamente, na época, 2.000 habitantes, a 30 quilômetros de Jerusalém. Bem, para que as pensões estivessem lotadas, não precisava de muita gente, né? Mas precisava estar cheia para que Jesus nascesse num estábulo. O profeta Isaías diz que ele nasceu entre bois e burros. Então, eu não sei os animais que tinha na manjedoura, no estábulo, mas boi e burro é praticamente certo que sim, tinha lá no estábulo onde Jesus nasceu. Está lá pelo profeta Isaías. Aliás, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, a primeira carta que nós temos registro ali no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz: quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho. Olha Natal. Deus foi mandando os seus profetas, foi anunciando, foi dizendo, e assim foi tudo indo conforme o plano de Deus, até que chegou um momento em que o copo de Deus se encheu. E quando o copo de Deus se encheu, nasceu Jesus. Então Natal é o copo cheio de Deus. Isso é Natal. Interessante quando nós observamos para esse detalhe, conforme nos anunciou o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Quando cumpriu-se o tempo de Deus, quando o copo de Deus se encheu, nasceu o Salvador. Mas observe um outro detalhe: o copo, Natal é o copo cheio de Deus. No entanto, nós estamos vivendo dias em que Deus continua enchendo um outro copo. E Ele continua nos dando, agora é tempo de advento, tempo em que nós nos preparamos para celebrar aquele que veio, mas também nos preparando para aquele que virá, mas Ele não virá mais em humildade, Ele não virá mais no estábulo, Ele virá em glória e poder, e Deus continua enchendo o seu copo, e a igreja vai realizando a sua obra, vai pregando a palavra. Vai chegar um momento, eu não sei quando, cuidado com as especulações, mas vai chegar um momento em que o copo também vai encher. E quando esse copo de Deus se encher, nós ouviremos por boca dos anjos o soar das trombetas. E daí Jesus, aquele que nasceu na manjedoura, ele virá para julgar os vivos e os mortos. É o Natal do século I. Naquela cidadezinha tão próxima a Jerusalém, nasceu Jesus. E agora, 21 séculos depois, nós temos a mesma cidade de Belém vazia. Se naquela oportunidade Deus teve que encher a cidade de Belém para cumprir, assim como está predito ou já havia sido anunciado na sua palavra, para que Jesus nascesse num estábulo, século 21, 2023, Belém está vazia. Um empresário na cidade em Belém disse assim, chegou a afirmar: este é o pior Natal de todos, a cidade está vazia, devido à guerra. Sim, tem uma grande diferença do Natal do século 21, 2023, e do Natal do século I.
Natal do século I, Deus precisou encher Belém para que Jesus nascesse. E agora, o Natal do século XXI, Belém está vazia. É nesse ponto que eu quero destacar o profeta Isaías quando disse que o rei nasceu, Jesus nasceu entre um boi e um burro. O profeta Isaías, ao destacar isso, ele quis afirmar sobre a ignorância do povo. Aliás, ignorância essa enfatizada pelo apóstolo João. O apóstolo João escreveu: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Ao ouvir notícias de que Belém está vazia, mais uma vez, Deus quer nos dizer sobre a ignorância do povo. Porque o povo está cheio de si, mas vazio daquele que encheu aquela manjedoura, daquele que encheu aquele estábulo, Jesus. Sim, o mundo está cheio de Papai Noel, cheio de comida, cheio de presentes, mas vazio do verdadeiro presente que é Jesus. As pessoas desejam um Natal de paz para as pessoas, mas vivem em conflitos umas com as outras. As pessoas, elas desejam um Natal, de mesa farta para as pessoas, mas muitas pessoas que a cercam não têm acesso nem sequer às suas próprias migalhas. Pessoas querem receber um bonito presente, num belo embrulho, mas não reconhecem mais aquele presente de Deus embrulhado em panos. Natal é o copo cheio de Deus, mas é um outro copo sendo enchido. E quando esse copo se encher, Jesus virá para julgar os seus. A Belém vazia de hoje mostra o quanto essa Belém precisa daquele evento, daquela Belém cheia de Jesus. A Belém vazia hoje mostra para cada um de nós, onde quer que a gente esteja, do quanto nós necessitamos daquele evento que aconteceu naquela noite em que Belém estava cheia. Jesus nasceu. Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. Os anjos, eles proclamaram para os pastores: hoje, na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador de vocês. E enquanto Deus, ele vai enchendo o outro copo, ele continua nos proclamando, continua nos anunciando, continua nos fazendo ver aquele Jesus que nasceu na manjedoura para ser o nosso Salvador e também o nosso Rei, para que quando esse copo de Deus se encher, a gente possa se deliciar na água viva que Deus tem preparado para nós no Reino Celestial. Deus te abençoe. Um Feliz Natal. O copo de Deus já se encheu. Jesus nasceu. Tem outro copo que ainda está por encher, mas vai chegar uma hora em que esse copo também estará cheio e que nesse dia você esteja naquele Jesus que nasceu numa manjedoura, naquele Jesus que nasceu num estábulo, naquele Jesus que foi crucificado na cruz, naquele Jesus que ressuscitou dos mortos e naquele Jesus que virá para julgar os vivos e os mortos. Deus te abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Feliz e abençoado Natal. Tchau, tchau.